Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Esse é o canal que nós falamos da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você uma passagem muito conhecida no Evangelho de João, capítulo de número 5, que fala da epígrafe, o paralítico de Betesda. Porém, no próprio texto não diz que ele é paralítico, e sim enfermo. Então, logo, sabemos que ele tinha uma enfermidade que dificultava a sua mobilidade. Nós concordamos que não é só a paralisia que dificulta a locomoção da pessoa. Pode ser uma doença terminal e ele sentia tantas dores que tinha dificuldade. Pois o próprio texto diz que ele vai responder Jesus dizendo que quando eu vou, logo dar sinais, nós entendemos que ele tentou, ele tentava quando a água era agitada. Enfim, nós conhecemos o texto de Evangelho de João, capítulo 5, e eu quero aqui trazer com você 10 lições sobre esse enfermo, sobre o enfermo que estava em Betesda. Betesda é a casa da misericórdia, mas o que se percebe é que de misericórdia lá não tinha nada, pois misericórdia é compaixão. E o que tinha lá era mancos, enfermos, todo mundo esperando apenas uma coisa: o movimento das águas. A Bíblia faz questão de dizer do seu versículo 4 que, portanto, um anjo descia e agitava as águas. E quando alguém percebia esse movimento, pulavam para que assim o primeiro que pulasse fosse curado. Porém, não há relatos de que alguém foi curado com esse movimento das águas. A Bíblia não diz que era um anjo do céu, a Bíblia não diz que era o anjo do Senhor. Logo fica o questionamento. Muitas pessoas dizem que esse versículo de número 4 foi apenas colocado ali para ter o complemento, para ter uma real compreensão do texto como um todo. A Bíblia fala que Jesus ele vai para Jerusalém, as festividades de Jerusalém atraía muita gente, não só judeus, mas todo tipo de gente. O que nós devemos entender como pano de fundo é que naquele momento quem comandava a cidade era Roma. Então nós devemos entender que Roma ele deixou muitos pontos de adoração pagã em vários locais da cidade. Esse tanque de Betesda ele já foi descobrido pela arqueologia em 1988. Escavações descobriram que ali existia de fato um tanque muito grande, que um lado tinha 60 metros, outro lado 66, e muitas pessoas, muita água, melhor dizendo, estava ali. E o texto diz que muitos enfermos estavam ali. E Jesus ele vai, que estava próximo à porta das ovelhas, que era levada para o sacrifício, E assim banhava a ovelha e tal, limpava e sacrificava, e era aquela festividade. Aquela festividade que estava acontecendo, nada mais era a Páscoa, que segundo Flávio José, mais de 2 milhões de pessoas se concentravam ali. Então, diante do texto que nós conhecemos, e você também pode ler em casa, nós vamos tecer aqui, eu escrevi aqui, 10 lições sobre o enfermo, sobre a passagem do enfermo de Betesda. A primeira lição que nós encontramos aqui, amados, que eu escrevi: Jesus sempre ele vai buscar o perdido. Então isso é uma coisa boa. Eu estava perdido, você estava perdido, e Jesus ele foi em encontro daquele perdido que estava naquele momento com fé, só que a fé em outra coisa e não era Jesus. Então a primeira coisa, Deus através de Cristo, ele sempre vem buscar aquele que se perdeu. Então não perca a fé, não perca a esperança, continue orando por aquela pessoa que está perdida, por aquela pessoa que se perdeu. Com certeza Jesus a vai encontrar. A segunda lição: não se engane com fachada. Nem tudo o que parece ser é de fato. Porque estava lá a fachada bem bonita, Betesda, mas de fato misericórdia lá não tinha nada. E também assim reflete na vida de muitas pessoas, Tem um ditado antigo que diz: nem tudo que reluz é ouro. É verdade. Todos nós sabemos desse ditado. Então não é roupa nova, não é terno bonito, não é gravata, não é roupa de luxo que vai revelar o caráter da pessoa. Não. Então nem tudo que reluz é ouro. Muitas das vezes você olha para uma pessoa que talvez não está bem vestido, e ali é um homem, e ali é uma mulher, ali é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus.
Infelizmente hoje, amado, é só o que tem igreja de fachada, ministério de fachada, pastores de fachada, profeta de fachada, está muito assim evidente na internet. Então o que nós devemos entender isso é que é a profecia da palavra dos fins dos tempos, já diziam isso. Muitos virão em meu nome, muitos falarão do meu nome, mas esses muitas vezes cujo Deus é o ventre. Quando a expressão diz que cujo Deus é o ventre, aquela pessoa que ela está lá num certo movimento, mas a finalidade não é glorificar a Deus, a finalidade não é levar pessoas para Deus, e sim trazer essas pessoas para que essas pessoas contribuem para ela mesma e não para o reino de Deus. Então, não se desespere, não se alarme, não se escandalize por causa disso. Já está escrito. Essa é a segunda lição. A terceira lição é: as multidões não querem compromisso com a verdade. Elas só querem compromisso com a bênção. No caso aqui dos enfermos de Betesda, de vários enfermos, eles não tinham compromisso com a verdade. Eles só queriam o movimento das águas. E muitas pessoas hoje, infelizmente, só querem o movimento. É o movimento A, é o movimento X, é o movimento Z, mas não querem compromisso com a verdade. Não querem compromisso com a palavra de Deus, que muda vida, muda caráter, muda situações. Por quê? Tais pessoas só querem a bênção. No caso ali, dos que estavam enfermos, esperando o movimento das águas. Foi isso o que o enfermo disse para Jesus. Quando a água é movimentada, eu não consigo chegar lá, ou tu pula antes de mim. A quarta lição é a importância da graça, irmão. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos e Jesus veio morrer por nós. Então a graça é esse favor que Deus olha para o ser humano miserável, pecador, e diz: eu vou salvá-lo, eu vou transformá-lo, eu vou dar uma vida melhor. E essa lição do enfermo do tanque de Betesda retrata isso, essa importância. Jesus olha para ele e vê que ele já está naquela situação há muitos anos e com compaixão vai até aquele enfermo e o cura. Então a graça é algo maravilhoso. O ser humano, se não fosse a graça de Deus, estava fadado ao infinito mundo, levado sem Deus, afastado dele eternamente. Mas a graça nos aproxima dele por meio do sacrifício na cruz. A quinta lição é: qual é o seu foco? É uma pergunta. A do enfermo era o movimento das águas. Veja que Jesus fala com ele e ele vai relatar acerca do movimento. O foco não era Jesus. Tudo na nossa vida que o foco, o alvo, o objetivo não é Cristo, tende a não dar certo. Tem uma proporção gigante para não dar certo. Por quê? Porque você não está focando naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. Você está focando naquilo que é transitório. O movimento vem e vai embora. Jesus não. Jesus é eterno. Então vamos focar a nossa visão em Cristo. Naquele milagre, Jesus andando por cima das águas, naquele fenômeno sobrenatural, após o espanto dos discípulos, Pedro pergunta: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo por cima das águas. Jesus autoriza e ele começa a andar. Mas a Bíblia diz que ele olha para o vento, olha para as ondas e diz assim: e sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque tirou o foco de Jesus, tirou o olhar de Jesus. Então não tira o foco, não perca o foco, porque um dia nós vamos morar no céu. Luta nós temos, prova nós temos, mas com Jesus, focando em Cristo, é garantia de que um dia estaremos com Ele na glória. Amém? Então não perca o seu foco. A sexta lição é: há momentos na nossa vida que só Jesus resolve. Nós lutamos, nós usamos a nossa força, a nossa sabedoria, mas há momentos na nossa vida que quando esgota todo o recurso, toda a força, toda a sabedoria, aí Jesus resolve agir, porque já disse Lucas, porque para Deus nada é impossível. Então se você está no seu limite, entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, queridos? Vamos lá.
E agora a sétima lição, a cura vem com a obediência. Após ele dizer, não tem homem algum que me lance no tanque, quando eu vou, outro pula antes de mim. Aí Jesus, sabendo da lamúria, sabendo da murmuração, sabendo, ele tentando ali dizer porque não conseguiu o milagre, Jesus diz, pega a tua cama e vai embora. Então ele ouve essa palavra, ele obedece a palavra e vai embora. Porque o milagre ele acontece mediante a obediência da palavra do mestre. Jesus falou, pega, e ele pegou, não sabia quem era, não questionou, apenas obedeceu. Com certeza, se a enfermidade dele, com certeza, ela dificultava a mobilidade, tanto é que ele ia tentando, ele disse para o mestre, eu vou, mas quando eu vou, eu não tenho assim, não tem ninguém que me leve, outro pulo. Então, ele sentiu no corpo a cura, ele sentiu no corpo o vigor voltando, a força voltando. E logo ele pega aquela cama que era símbolo da história dele. Ele estava lá e ele disse, eu não vou deixar minha história para trás. Ele pega e vai para servir de testemunha. A oitava lição, sempre vai ter gente incomodada com o teu milagre, então vigia. Na sequência, alguém vê ele levando a cama e diz, ei, é sábado, não leve essa cama, não é lícito. Aí o homem responde que ora estava enfermo e diz, aquele que me curou, ele próprio disse, pega a tua cama e anda. Alguém questionou, e quem foi que te curou? Ele disse, eu não sei. Então ele não sabia nem quem era Jesus, mas obedeceu. Veja o poder da obediência. E sempre vai ter alguém, a oitava lição, incomodado. O camarada, ele não quis saber se ele foi curado, ele não questionou disso, oh, que milagre bom, não, ele não quis saber. Tem pessoas que infelizmente é assim, não está nem aí para a tua alegria, para o teu sucesso, para o teu milagre, para o agir de Deus na tua vida, não. Então, para essas pessoas, querido, só dê testemunho daquilo que Deus fez e pronto. Só relate quem é Jesus, para eles também possam se converter e se alegrar com você. Como a palavra de Deus diz, alegrai-vos com aqueles que se alegram. E a nona lição, a consequência do pecado é a ruína. A consequência do pecado é a dor, é a morte, é a ruína. Já diz a Bíblia que o preço do pecado é a morte. Jesus se encontra com ele no templo e pergunta, vejo que já está curado. Agora, não peques mais, para não te acontecer alguma coisa pior. Porque Jesus está dando a lição que a consequência do pecado é morte. A consequência do pecado é dor, é doença, é destruição. Então quem vive uma vida numa prática contínua de pecado, logo vive uma vida de sofrimento, de dor, de turbulências espirituais. Então nós temos que pegar essa palavra e fugir da aparência de mal, evitar. O pecado bate a nossa porta, o pecado nos convida, o pecado quer instante após instante nos afastar de Deus e nós devemos se afastar cada dia mais do pecado. E uma das formas de se afastar do pecado é se aproximando de Deus, que é a luz. Quando se aproxima de luz, logo as trevas, ela tem que se dissipar e vai embora. Essa é a nona lição. A 10ª lição, para finalizar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, dê testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. Quando aquele homem, quando ele sabe que foi Jesus que o curou, ele vai para aquele que perguntou e diz, quem me curou foi Jesus. O milagre, o homem que mandou eu levar minha cama e andar foi Jesus. E depois daquele testemunho, amado, a religião, os religiosos perseguiam Jesus procurando para matar, porque Jesus fazia muitos milagres. Então aquele milagre também testemunhava de que Jesus era o Cristo enviado de Deus. Há milagres na Bíblia que testificam Jesus como o Messias prometido. Então foram 10 lições. Que Deus abençoe na sua vida. Pode pegar ela, se você quiser pregar, não tem problema, pode usar, fica à vontade. Deus te abençoe, fica com Deus, fica na paz. Deus te abençoe.